O plenário da Assembleia Legislativa do Estado, no Palácio Tiradentes, recebeu nesta quinta-feira, 1º de julho de 2021, a última sessão de votação antes da mudança para o prédio novo da Alerj. A partir de agosto, as sessões serão realizadas no prédio Lúcio Costa, que está sendo chamado de Alerjão. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o veto ao projeto de lei complementar que atualiza o Código de Administração Financeira do Estado, adequando a legislação previdenciária ao novo regime de recuperação fiscal. O veto à matéria do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e outros 24 parlamentares foi rejeitado e o texto vai virar lei. Também foi derrubado o veto parcial à proposta da deputada Marta Rocha, que prorroga a indenização paga a ex-pacientes com hanseníase que trabalharam sem remuneração em hospitais colônia do estado do Rio. O benefício no valor de um salário mínimo foi garantido por uma lei de 2012 e, se não houvesse prorrogação, terminaria no ano que vem. A proposta estende o pagamento por mais uma década, até 2032. O governo havia vetado o artigo que revoga a lei que trata do plano de cargos e remunerações dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde e do IASERJ. Olha, o importante destacar nesse projeto foi a articulação feita pelo presidente da Casa, utilizando um projeto de minha autoria que tratava de um apoio aos profissionais que atuaram na área da saúde no enfrentamento à hanseníase para acabar de vez com a intervenção do Conselho Gestor do Plano de Recuperação Fiscal nas decisões legislativas. A gente não pode deixar que a decisão do Conselho, do que a gente chama aqui do triunvirato do Plano de Recuperação Fiscal, seja mais importante do que as decisões do governo, as decisões do Poder Legislativo. Então, o que nós estamos fazendo aqui ao derrubar esse veto é garantir efetividade ao plano de cargos e salários dos servidores da área da saúde. E foi aprovada ainda a mensagem do Poder Judiciário, que transforma cargos de juiz de direito que estão vagos em cargos de desembargador. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, a medida não vai gerar aumento de despesas. Na segunda sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Flávio Serafini, que obriga o Estado, através da Secretaria de Saúde, a reservar leitos de enfermaria para cuidados de reabilitação de pacientes que tiverem sido infectados pelo novo coronavírus e que precisarem de assistência médica e multidisciplinar após a alta da UTI e da enfermaria de Covid-19. O texto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. A gente sabe que boa parte dos óbitos decorrentes do Covid não se dão no exato momento onde a pessoa está com a doença. Se dá posteriormente devido às sequelas que as pessoas levam com a Covid. Além disso, muitas pessoas são severamente atingidas com a Covid, carregando sequelas incapacitantes que dificultam a retomada da vida cotidiana, que dificultam a retomada de condições de saúde. Então o nosso projeto ele busca ter uma política efetiva de leitos pós-Covid. Na terceira sessão extraordinária foi discutida a criação e publicação periódica de um dossiê com informações e dados de atropelamentos e acidentes nas estações, plataformas e vagões do sistema ferroviário do Estado. Os dados, computados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, irão apontar crimes de homicídio culposo e lesões corporais. O dossiê, que será chamado de dossiê Joana Bonifácio, nome de uma das vítimas de atropelamento, deverá ser disponibilizado para acesso de qualquer interessado através de publicação no Diário Oficial do Executivo, nos sites do Governo do Estado e do Instituto de Segurança Pública. O projeto das deputadas Renata Souza e Mônica Francisco foi aprovado e segue para análise do governador. As pessoas muitas vezes são culpabilizadas com um possível suicídio, e nós não sabemos porque não há investigação. Então muitas vezes trata-se de um acidente e que a Supervia, por exemplo, poderia repactuar com essas famílias para entender o que aconteceu. Então, se é corriqueiro, não é acidente. Não sendo acidente, a gente precisa reorganizar políticas públicas que combatam a omissão e a negligência
da Supervia nesse sentido. Já os deputados André Siciliano, Marta Rocha, Rubens Bontempo e Valdec Carneiro querem autorizar o governo do estado a participar de consórcios públicos para executar políticas públicas de enfrentamento e erradicação da tuberculose no Rio de Janeiro. O texto também autoriza o Poder Executivo a repassar recursos, bens e equipamentos do acervo estadual ao consórcio mediante contrato. A matéria foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. A Assembleia Legislativa tomou uma iniciativa importante que até inspira esse projeto, que é fazer uma parceria com o governo do estado, fazer uma parceria com os coletivos da sociedade civil, que há muito tempo militam e trabalham no enfrentamento à tuberculose, com as unidades de saúde, por óbvio, para ter uma agenda de enfrentamento, de combate à tuberculose, de erradicação da tuberculose no Rio de Janeiro, e esse projeto é parte dessa iniciativa, ou seja, tentar fazer com que o Estado possa se consorciar com outros entes, né, para potencializar recursos, potencializar dinheiro, potencializar, enfim, meios para enfrentar essa situação que é uma vergonha. Na quarta sessão extraordinária, foi analisada a proposta que cria um programa estadual de incentivo aos serviços ambientais de reciclagem. O objetivo é apoiar empreendimentos da economia solidária formados por catadores de materiais recicláveis. Com isso, o programa pretende, por exemplo, promover a economia de recursos naturais, reduzir os impactos ambientais, diminuir os custos com o tratamento dos resíduos sólidos e gerar emprego e renda. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Dessa vez, nós aprovamos o projeto que a fonte pagadora vem de termos de ajuste de conduta, decisões judiciais e condicionantes ambientais que constam nas licenças. Ou seja, quem pagará são os próprios poluidores, é o princípio poluidor-pagador. Os catadores tiram nosso lixo da rua, que ao invés de entupir canais e poluir lagoas e baías, volta à produção. O lixo é a matéria-prima fora do lugar. Os deputados também analisaram o projeto que amplia a proibição de cobrança de ICMS sobre os serviços de energia e gás para imóveis de templos e igrejas que estejam no nome de entidades filantrópicas que atuem na prestação de serviços de saúde e assistência social. Atualmente, a lei prevê a concessão do benefício somente para os imóveis cujos proprietários são as próprias igrejas, templos, santas casas de misericórdia e algumas associações beneficentes. O texto do deputado Márcio Gualberto e do ex-deputado Elbert Rezende foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. As igrejas prestam não somente um serviço no campo religioso fundamental, mas também um serviço social, isso não pode ser esquecido. E nesse momento de pandemia, quando nós tivemos o auge da pandemia, por exemplo, no ano passado, muitas igrejas socorreram as pessoas mais necessitadas com alimentos, com roupas, pagando aluguel, enfim. Então, nada mais justo nesse momento que haja uma contrapartida do Estado. Na quinta sessão extraordinária do dia, os parlamentares votaram o projeto que autoriza o governo a conceder incentivos fiscais a estabelecimentos industriais presentes em 9 municípios do Médio Paraíba e da Costa Verde Fluminense. A proposta dos deputados André Siciliano e Marcelo Cabeleireiro foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares também aprovaram o projeto que exclui a obrigatoriedade de diversos contribuintes em depositar recursos no Fundo Orçamentário Temporário, o FOTE. Setor atacadista, fabricantes de produtos têxteis, indústrias do setor metal mecânico de Nova Friburgo, indústria moveleira e empresas do setor de carnes são contribuintes que podem ter a obrigatoriedade suspensa. O fundo tem como receita principal o percentual de 10% aplicado sobre a diferença entre valores de ICMS pagos pelas empresas. O texto também exclui da obrigatoriedade operações envolvendo produtos da cesta básica. A proposta do deputado Chico Machado foi aprovada e vai para análise do governador. Esse setor é de suma importância para a nossa pecuária.
né? Já tem a lei dos produtos cárneos que são beneficiados em não pagar o FOD e não contribuir. E os nossos frigoríficos, com a concorrência desleal dos estados vizinhos de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, estavam perdendo capacidade de competitividade, de geração de emprego e também de modernização dos seus parques industriais. Dessa forma, hoje, nesse dia histórico, último dia de sessão aqui no plenário do Palácio Tiradentes, nós estamos corrigindo essa distorção para gerarmos mais emprego e fixarmos o homem do campo lá no campo. Também votada a proposta da deputada Tia Ju, que pretende tornar exclusivo o trabalho de agentes do sexo feminino na vigilância e custódia de meninas nas unidades socioeducativas do Estado do Rio. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Também aprovado o projeto do deputado Dionísio Lins, que autoriza o Poder Executivo a implantar uma escola técnica no bairro de Vaz Lobo, na zona norte do Rio. A proposta segue para análise do governador. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários. A medida valerá para cursos preparatórios para vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e informática. O projeto também autoriza o Poder Executivo a ceder as instalações de escolas públicas, unidades da FAETEC e de universidades públicas estaduais para a realização do programa. A proposta da deputada Dani Monteiro recebeu 12 emendas e retorna para análise das comissões. Na 6ª sessão extraordinária foi discutido o projeto do deputado Bruno Dauaire, que proíbe a realização de concursos públicos para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Poder Executivo. O parlamentar quer que, antes de serem abertas novas vagas, sejam convocados os aprovados no concurso de 2013. A proposta aprovada segue para análise do governador. Na 7ª sessão extraordinária foi analisado o texto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que regulamenta a realização de leilões de pagamento. O texto determina que deve ser adotado o critério de julgamento pelo maior desconto para quitação de dívidas com credores, pelo fornecimento de bens e serviços inscritos em restos a pagar do governo de 2013 a 2017 ou dívidas não pagas. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Qual é a vantagem do leilão reverso? O edital estipula que todos os restos a pagar dos últimos 5 anos, mais de 5 anos não, porque prescreve, todos aqueles fornecedores, empreiteiros, poderão dar oferta no leilão. E o leilão dá um desconto, chamado desconto mínimo. Vamos estipular aí que seja 20%. Então, cada um dá a sua oferta, acima de 20%. Aí, imagine, o primeiro deu 40%, ele vai ser o primeiro a receber. O segundo deu 38%, vai ser o segundo a receber. No final, o Estado que tinha uma dívida, imaginamos, naquele leilão de 1 bilhão de restos a pagar, ele consegue saldá-la, se o desconto médio for 30%, consegue saldá-la por 700 milhões de reais. Ganha o Estado, mas também aquele que estava apertado, porque o Estado não tinha dinheiro, recebe. Na 8ª sessão extraordinária foi aprovada a proposta do deputado Valdec Carneiro, que autoriza o Estado a realizar o recenseamento dos equipamentos públicos e privados das áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia, esporte e lazer, cultura e assistência social, localizados em favelas do Rio. O objetivo é levantar dados para possibilitar o cumprimento da lei que criou o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Territórios de Favela e Áreas Populares. O texto pode virar lei. O projeto matricial, o projeto mãe, é lei, já é lei, a lei que instituiu o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Território de Favela. Agora, nós estamos votando outros projetos que são, digamos assim, desdobramentos. Esse, por exemplo, do recenseamento, qual a importância dele? É porque para implementar ações nesses territórios, acho que o poder público tem que, antes de mais nada, conhecer bem
O que existe ali? O Brasil é o país das inaugurações. Mas não precisamos inaugurar tudo toda hora. Tem muitos equipamentos já nesses territórios. Tem quadras de escola de samba, tem escolas, tem centros culturais, tem CRAS, enfim. Então, é muito importante fazer a cartografia desses equipamentos nas diferentes áreas, que aí o Estado terá melhores condições de planejar e projetar o que pode desenvolver. Também foi aprovado o projeto de resolução do presidente da Casa, André Siciliano, e de diversos outros deputados, que dá o nome de deputado Luiz Paulo à Sala 311 do Palácio Tiradentes. É uma homenagem, muito mais, que vem da generosidade do presidente e do conjunto das senhoras e senhores deputados. Mais da generosidade que do mérito. Mas eu fico muito feliz, porque esse prédio é tombado, ele é um patrimônio, e evidentemente se eu vou dar nome a uma sala aqui, o meu nome também passou a ser associado definitivamente ao Parlamento Fluminense e em especial ao Palácio Tiradentes. Outro projeto aprovado é o que autoriza o governo a liberar mensalmente, por um dia, as servidoras públicas estaduais, ocupantes de cargo efetivo, cargo em comissão ou contratadas da administração direta e indireta, autarquias e fundações públicas do Estado que sejam mães ou responsáveis legais por crianças com até 12 anos de idade incompletos, para que possam acompanhá-las nos atendimentos de saúde. O dia não trabalhado será abonado mediante apresentação posterior de comprovante expedido pela instituição de saúde, contendo a data, o nome da criança e o atendimento efetuado. A proposta da deputada Tia Ju pode virar lei. O Poder Executivo pode ser autorizado a criar uma linha de crédito específica para fomentar empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios de favela e outras áreas. O valor mínimo da linha de crédito será de R$ 5.000 e o máximo de R$ 10.000. A Agência de Fomento Estadual, AGRIO, deverá definir os critérios e prazos para a concessão da linha de crédito, além de determinar possíveis contrapartidas ou obrigações por parte dos beneficiários. As despesas decorrentes da proposta serão cobertas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e o Fundo de Fomento ao Trabalho. A matéria do deputado Valdec Carneiro recebeu 7 emendas e retornou às comissões. A Secretaria Estadual de Educação pode passar a fazer chamada pública para orientar a população sobre a matrícula dos alunos na rede. A chamada deve começar 30 dias antes do início do período de matrícula e deve acontecer em todos os canais oficiais do governo, nas escolas e nos grandes veículos de comunicação. A Secretaria deve promover também parcerias com órgãos públicos para buscar crianças que estão fora da escola e realizar a matrícula de forma imediata. O projeto dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano foi aprovado e pode se tornar lei. 35% dos nossos jovens completam 19 anos sem ter concluído o ensino médio. Por isso a gente precisa fazer uma mobilização para que as crianças, os adolescentes venham para a escola. E a gente precisa fazer um acompanhamento para que eles não abandonem. Esse nosso projeto ele trata tanto da chamada pública, que é essa mobilização, que é a divulgação da matrícula, que é um convite para a escola, quanto da busca ativa, que é esse acompanhamento permanente para ver se o estudante está faltando, se está se afastando da escola, para não deixar que aquele afastamento se transforme em abandono. A administração do Estado pode ter que disponibilizar e implementar de forma obrigatória treinamentos, informações, cursos e palestras sobre a necessidade de humanização no atendimento e acolhimento de forma empática e profissional dos pacientes para seus servidores, colaboradores, terceirizados ou qualquer outro funcionário da saúde pública que tenha contato com pacientes, usuários e familiares. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. E o deputado Luiz Martins quer criar o programa Direção Sem Drogas. A ideia
é disponibilizar aparelhos que realizem o teste de imunoensaio, que detecta, através de anticorpos presentes na saliva, se o condutor do veículo fez uso de substâncias proibidas, como opiáceos, canabidiol, anfetaminas e cocaína. O programa tem, além da função punitiva, o objetivo de conscientizar, informar e garantir a segurança no trânsito. O texto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Ao final da sessão, o presidente André Siciliano destacou ações importantes realizadas pelo Parlamento Fluminense no Palácio Tiradentes. A fala foi permeada de emoção e saudosismo de parlamentares e funcionários que se despedem do prédio histórico. Em 2 de fevereiro, quando li o meu discurso, fiz um balanço do ano de 2020. Quando enfrentamos o primeiro ano dessa pandemia, a maior que a humanidade passou em pouco mais de um século. Cheguei a apostar que dificilmente teria um outro ano tão produtivo quanto o ano de 2020. Lê do engano, diria Nelson Rodrigues. Entregamos nesses primeiros 5 meses de 2021 que muitos parlamentos não conseguiram entregar em muitos anos. 3 ações do meu mandato coletivo com essa casa quero destacar aqui. Poderia destacar uma centena de ações, mas quero destacar 3 ações que, na minha opinião, merecem destaque especial. Primeiro, o Supera Rio, um trabalho coletivo dessa casa e que o governo implementou. Segundo destaque, quero aqui dizer que já trouxe benefício ao Estado do Rio de Janeiro, que é a CPI dos royalties, da participação especial. O trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, instalada em março, tinha o objetivo de investigar a queda, naquele momento, no último trimestre de 2020, da arrecadação da participação especial. Mas o trabalho brilhante conduzido pelo deputado Luiz Paulo e um colegiado de alto nível já conseguiu resultados que não imaginávamos atingir em tão pouco tempo. Conseguimos com essa CPI o milagre de abrir a caixa preta das contas de participação especial dos royalties. E desde então as receitas dos royalties subiram sem que houvesse nenhum fator que justificasse um salto de um trimestre para o outro na mesma proporção. Terceira ação que acho que merece destaque é o Fundo Soberano. Difícil é pensar porque não criamos isso há mais tempo. O objetivo do fundo é fazer com que já fazem países produtores de petróleo no mundo todo, ter um fundo que garanta uma poupança pública para o Estado enfrentar os momentos de crise. E também como modelo da Noruega, que sirva como um fundo investidor para o Estado aportar recursos em projetos âncora que sejam estruturantes para a nossa economia. Faço esse balanço do semestre com emoção extra, porque o dia de hoje marca também a nossa despedida desse plenário histórico. Como sabemos, este palácio, após 95 anos de bons serviços prestados, terá o seu merecido descanso. O velho Tiradentes vai se transformar no que ele merece ser, um centro de memória política brasileira. Só voltaremos a esse plenário agora para sessões solenes, datas especiais e para revisitar o passado. E com isso buscar lições para o presente e não repetir os mesmos erros no futuro. Temos hoje todas as condições para mudar o nosso destino. Termino aqui um pequeno balanço, citando novamente Guimarães Rosa, quando fiz o meu discurso de posse aqui em 2 de fevereiro. Reze, trabalhe, fazendo conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta.
decorrer da vida, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado a todos os servidores. Mais uma vez agradecer, Luiz, possibilidade de prestar uma homenagem justa. Eu convivi aqui em 99 e 2000 com muitos parlamentares. Convivemos e convivo depois no retorno a partir de 2011. Eu acho que nunca, no período que eu vivi aqui, a Assembleia, que passou por momentos difíceis, nunca vi a Assembleia viver um momento tão significativo como estamos vivendo nos últimos tempos.